Essa mensagem, irmãos, eu vou passar para os colegas pastores, amigos meus, porque ela é uma mensagem, ao mesmo tempo que ela é uma mensagem para a igreja, ela também é uma mensagem pastoral. Vou passar, quem quiser, perder tempo, ou ganhar tempo, ou disponibilizar um tempo para ouvir essa mensagem, vou passar para eles, olha, eu acho que é interessante. E os amigos pastores ouçam essa mensagem também, porque ela também é uma mensagem pastoral. Então a nossa velha natureza, irmãos, às vezes ela nos acompanha. E não basta andarmos com uma Bíblia debaixo do braço, não basta abrirmos a Bíblia e falarmos, olha, eu sei expor, explanar bem as Escrituras, não basta isso. Aliás, isso aí muita gente faz, até o ator faz bem isso aí. O ator do teatro, o ator do cinema, o ator de uma telenovela, ele faz bem isso. O importante é o quê? É o fluir, é a vida, é ler o que está aqui e tentar colocar em prática, que é uma luta. O apóstolo São Paulo diz que é uma luta da carne contra o espírito. O que ele quer fazer, muitas vezes ele não consegue fazer. O que ele não quer fazer, muitas vezes ele acaba fazendo. Vocês acham que isso é uma poesia do apóstolo São Paulo? Não. É uma situação que ele coloca, é uma realidade. Ele está se colocando nesse ponto. Fala, olha, às vezes o que eu quero fazer, que eu sei que é certo, eu não consigo. E o que eu sei que é errado e não devo fazer, eu acabo fazendo. É a luta. E essa luta, ela vai até o último suspiro nosso nessa vida aqui. Presta atenção. É forte, irmãos. Até mesmo nessa instituição chamada igreja, que nós deveríamos ser diferentes, nós assistimos casos semelhantes. Quantos ministérios não racham, tombam, ou até mesmo chegam à extinção, acabam, por conta de inveja e ciúme exacerbado, às vezes, que parte da própria liderança? Não, mas por que ele tem mais destaque que eu? É como o irmão falou aqui na abertura, né? Às vezes, uma pessoa tem mais destaque, não porque ela é mais importante, porque ela está mais à frente de alguma responsabilidade, de alguma coisa assim. Se você pegar uma empresa, todos são importantes. Tem lá diversos funcionários, empregados em diversas áreas. Não é o supervisor que cuida de todos eles que é o mais importante, mas ele está mais saliente. Ele é mais visível, também é alvo de mais cobranças, de maiores responsabilidades. Mas se você pegar, ele é igual, porque se um falta ali, de repente tudo trava tudo. Um é importante. Os irmãos sabem, eu trabalhei muito em manutenção industrial, e às vezes, olha, um funcionário que faltava alguma coisa, causava um transtorno. Não sei se os irmãos já ouviram falar de ISO 9000, de ISO não sei o que lá, não é? Isso começou, irmãos, pela necessidade das pessoas entenderem que muitas pessoas tinham que aprender a fazer muitas coisas dentro de uma empresa. Uma vez eu fui fazer um teste, uma ficha, numa empresa, o cara falou, olha, o homem está aí quase se aposentando. Um cara que faz a manutenção da empresa inteira, e uma empresa grande. Não vou falar o nome aqui, porque não estou ganhando royalties. Se tivesse, eu falava. Grande empresa, irmãos, grande. Talvez você tenha até produto deles na sua casa. E ele falou, olha, se esse cara morrer, nós estamos fritos. Aquele que sabe como é que funciona as máquinas, então, a gente quer um cara assim, que nem você, naquela época era jovem, né? Tinha até cabelo. Queremos um cara que nem você. Aí ele falava, de vez em quando a gente vai ter que te chamar de domingo, de sábado. Aí eu nunca mais voltei lá. Falei, não. Eu trabalho para viver, não vivo para trabalhar, não. Mas enfim, às vezes é isso entre a liderança. Irmãos, qual teria sido a conversa de Judas uns dias antes? Nossa, Jesus não está estranho, não? Aí Pedro ia falar, não sei. Por que você acha isso?
Aí Tiago se intromete na conversa e fala, mas por que, Judas? Ah, eu não sei, ele está esquisito. Acho que só ele quer aparecer. Tudo bem que ele é o chefe, ele manda, ele faz as coisas aí, milagres. Irmãos, é assim que começa. É assim que começa. Lá na empresa, lá no comércio, lá na política. Na política, então, nem se fala, né? Tem pastor aí, irmãos, que sobe em palanque, e veste a camisa lá do candidato. Eu já vestiu a camisa de todo mundo. Se é que eu posso chamar isso de pastor, né? Sei lá. Quantos ministérios não racham, tombam ou até mesmo chegam à extinção por conta da inveja, do ciúme, que às vezes parte da própria liderança. O fator ego entra em cena e contamina pessoas, departamentos, ministérios dentro da igreja, dentro de uma convenção, dentro de um grupo de igrejas, e faz com que aqueles feridos no seu ego vendam as suas amizades, desprezem as suas amizades, às vezes anos de amizade, anos de lutas, de conquistas, sustentando, lutando pela obra, de repente, por meras 30 moedas de prata, tudo é jogado na lata do lixo. Tal qual Judas fez, caminhando por cerca de 3 anos, junto com Jesus, aprendendo. Olha, vamos sentar aqui, eu vou explicar por que eu multipliquei ali os pães. Qual era a finalidade? Olha, vamos sentar aqui, vocês entenderam? Porque vocês foram lá repreender o espírito imundo na vida daquela pessoa e não conseguiram? Eu vou explicar aqui para vocês. Olha, vamos comer um peixinho, um pão aqui, porque a vida é essa, é simples. Vocês querem me seguir? Olha, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Eu não tenho nenhuma casa para convidar vocês para repousarem, passarem uma noite, sei lá, tomar um café, alguma coisa do tipo, um chá. 3 anos. Judas está ali, ao lado do mestre. E de repente, por cerca de 30 moedas de prata, alguns minutos de raiva, não é? Vem a traição, a inveja, o ciúme, provoca a raiva e a atitude, e em poucos minutos, Judas corre lá e fala, eu vou entregá-lo. E prepara toda a cena, os sacerdotes incentivam, porque os sacerdotes, os legalistas, queriam se ver livres de Jesus. Você vai ajudar a tirar esse homem do caminho? Esse homem é uma pedra na nossa sandália. E de repente, em alguns minutos, irmãos, Judas desfaz tudo aquilo que em anos foi construído durante a companhia, a amizade, o aprendizado junto ao Mestre Jesus. Isso é um fato. Isso nós não estamos imaginando. Isso foi algo que aconteceu. A inveja tomou conta do coração. E Judas, tentado pelo inimigo, entrega Jesus na mão dos algozes, daqueles que queriam ver Jesus fora do caminho. E os algozes não são os carrascos, os soldados que prenderam Jesus, que o crucificaram. Os algozes são aqueles homens que andavam com a lei debaixo do braço, falavam, não, e como é que pode, ele come com as mãos sujas, não pode, ou não, como é que pode, ele cura no sábado. Ele está ofendendo a lei de Moisés. E ele não estava ofendendo a lei de Moisés, ele estava cumprindo a lei. Meu amigo, quem que é maior? Moisés que morreu ou Jesus que morreu e, como nós cantamos, ao 3º dia ressuscitou? Jesus é maior. Agora grave bem o que eu vou falar. A traição quase não tem perdão. Eu digo quase. Quase. Não é? Porque às vezes as pessoas perdoam a traição. Porém, as marcas deixadas jamais cicatrizam.
Não, pastor, Jesus passa, tal. Eu entendo isso. Por isso que eu disse quase não tem perdão. Tem perdão. Mas as marcas permanecem. Não é verdade? Um caso de adultério, tal, teve um filho, então, mas se arrependeu, a mulher recebeu de volta, sim, mas ali está o quê? A consequência. Você pode amar aquela criança, você pode olhar para aquela criança, mas ela é o quê? Uma consequência. Ou a falta de credibilidade na vida daquela pessoa. Por isso que é difícil, irmãos, aconselhar, quando existe traição, é muito difícil aconselhar. Não, tem que perdoar, tal, isso é parte de cada pessoa. Isso é muito individual. O perdão, sim, mas a convivência é outra coisa, né? As feridas ficam, irmãos. Estava dando uma aulinha para a Júlia ali em cima, de batismo, e eu estava falando de marcas do corpo, né? A gente estava falando de milagres, dom dos milagres, das curas, os dons do Espírito. Estava falando, a gente tem marca. As marcas ficam, irmãos. Eu repito, a traição quase não tem perdão. Eu disse quase. Porque as marcas deixadas, elas jamais cicatrizam. E se cicatrizam, fica a marquinha. Esse é um fato, o da traição. O segundo fato, o desespero dos demais. Quando já está aqui nessa momento da ceia, você percebe que os discípulos parecem que estão já meio dispersos, não é verdade? Por isso que ele fala, o traidor está aqui. Sou eu. Não tinha o que ficar perguntando. Se você não é o traidor, você faz o quê? Continuar comendo meu pão e bebendo meu vinho, acabou. Mas eu usei uma expressão aqui, parece que a lua de mel entre os discípulos e o mestre estava no final já. Estava acabando a lua de mel. Os discípulos também, irmãos, estavam meio dispersos. E nós vamos chegar lá, é o último ponto dessa mensagem. Cada um procurava seu lado. Estavam dispersos. E é assim mesmo, irmãos. Os cuidados da vida e com a vida, os cuidados da vida e com a vida, no dia a dia levam a essas situações. A falta de gratidão, por exemplo, ou a não gratidão, gera isso. Um desgaste que somente o Espírito Santo de Deus pode arrumar, restaurar. Não há outro que restaure. O irmão ali que é psicólogo, você pode conversar, ter uma boa caminhada, mas para restaurar isso aí, só o Espírito Santo de Deus. A coisa estava feia lá. E aí eu coloco aqui, um ponto de pastoreio, e os irmãos vão entender. Nesses tempos todos que eu pastoreio, 30 e tantos anos, eu pude perceber como isso acontece com frequência, né? Às vezes atingimos um patamar de excelência na igreja, na obra, no ministério. Temos pessoas envolvidas, nos cercamos de boas pessoas, bem motivadas, dispostas a arregaçar as mangas e ajudar sempre. De repente, um muda para longe. Olha, nem sabia que o irmão Irailson e a irmã Terezinha estão aqui hoje. Senti muito quando eles foram embora. Casal muito querido nosso. A família, né? O Rodrigo, o André. Então, quando eles foram embora, por necessidade, por conta da vida particular deles. Outras entendem que tem que seguir seus próprios ministérios. Olha, pastor, está uma bênção aqui tudo, mas Deus está me mostrando que eu tenho que abrir o meu próprio trabalho. Outros porque se aposentaram e vão embora dessa cidade aqui que está difícil de sobreviver. E assim por diante. Então, irmãos, cada um tem a sua situação. Não é errado. Os irmãos estão entendendo? Não tem nada, não estamos falando nada que aqui é errado. Tudo é bom. E quem sabe os discípulos estavam pensando aqui,
Será que esse negócio que esse homem está falando aí vai morrer, vai ser entregue? Está chegando a hora dele? O que eu vou fazer amanhã? Ah, bom, eu tenho minha rede de pesca lá. E o outro falava, não, eu vou voltar lá para ver se eu arrumo uma vaga lá na coletoria de impostos novamente. Cada um pensando na sua vida. Estavam dispersos. E isso acontece também no ministério. Só que, irmãos, as coisas acontecem e você fica... Você montou um exército. Esse aqui é o meu sargento, esse aqui é o meu tenente e tal. De repente o tenente fala, está doendo aqui atrás, não vou mais. O outro fala, eu vou, apareceu uma oportunidade, eu vou para outro lugar. Apareceu o outro, fala, olha, o exército de lá paga mais. E você fica, você está pronto para a batalha. Você olha para os lados, cadê os soldados? Ninguém fez nada errado, não sei se os irmãos estão entendendo. Mas uma situação é que você fica, está sozinho. Foi o que Jesus passou ali naquele momento. Ele estava com os 12 ali, mas ao mesmo tempo ele estava o quê? Sozinho. Eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês. Estou sozinho. Fisicamente os 12 estão aqui. Um vai me trair. E os outros, ó, como diz a gíria, vão dar área, vão desaparecer. E essas notícias chegam de sopetão, né, irmãos? Pastor, estou indo embora. Pastor, estou aqui. E você incentiva. Ô, irmão, que bom. Mas você fica. E a obra tem que continuar. Aí eu faço aqui tiro aqui um destaque, né? Se algum amigo meu pastor por ver essa mensagem, ele vai entender, você também vai entender. Você que é pastor de verdade, porque tem muito sem vergonha por aí. Esses dias eu estava ouvindo uma notícia, a moça falando, eu fui fazer uma cirurgia plástica, tal, acabaram com a vida da mulher. Aí eu descobri que o cara não era um cirurgião habilitado. Tinha nome de cirurgião, se identificava como cirurgião, achava que era cirurgião, trabalhava como cirurgião, mas não era cirurgião. Então, por aí tem pastor que leva nome de pastor, que tem igreja e não sei o quê, mas não é pastor. Ele é um líder, ele é um cara carismático, ele é um cara que fala bem, mas pastor não. Pastor conduz ovelhas. Pastor conduz ovelhas, não conduz bodes, nem cabritos. Pastor conduz ovelhas. Então, você que é um pastor de verdade, sério e compromissado com a igreja e com o Senhor da igreja, não como fazem muitos desses aproveitadores, que é o menor sinal de vida, ou coisa melhor, mais mansa, pulam fora do barco. Não é? Eu conheci muito colega assim, não, recebi uma oportunidade, Deus está me chamando. Que Deus, nada, rapaz. Você que quer ir. Menos responsabilidade, mais dinheiro no bolso. Então, irmãos, essas situações, elas acontecem. E aconteceram com Jesus. Né? Você até incentiva as pessoas, mas você fica ali e tem que recomeçar. E, de repente, Jesus olha para o lado e fala, 3 anos de trabalho. 3 anos de ministério com esses caras aqui. E um perguntando para o outro, será que sou eu? É você? É você. E Jesus ali, no meio daquela situação. Então, irmãos, esse desespero do abandono, do desprezo, é certo que Cristo sentiu no final, na agonia antes da cruz. Certo? Esse momento da ceia aqui, né, da última celebração judaica, da primeira ceia cristã, da transição, ele percebe. Estou sozinho. Como homem que era, sentiu a dor desse abandono. Como um ser divino, sentiu em seu espírito o quê? Amargura. Você já passou mal do fígado, que sobe aquele amargo na boca? Insuportável? Já? Acho que todo mundo já passou por isso, né? Come alguma coisa que não cai bem, sobe aquele amargo. Irmãos, eu imagino que Jesus, naquele momento da ceia, começou a misturar. E o fato é
real, né? Porque ele olha os discípulos, eles estão preocupados. Será que sou eu? Sou eu o culpado? Não, contigo nós vamos até o fim. Quem falou isso, irmãos? Pedrão, né? São Pedro. Não, Senhor. Os outros podem te abandonar. Eu não. E aí, Pedro era ousado, eu gosto de Pedro. Um soldado chegou lá, ele já puxou a espada e corta a orelha desse cidadão. Eu gosto de Pedro. Pedro era bom. Mas ao mesmo tempo, o que aconteceu com ele? Ei, você aí, ó. Você estava lá, hein? Eu não. Ei, você não era um daqueles também? Não, eu não. Ei, você estava lá sim, hein? Não. Cocoró, cocó. O galo cantou. Puxa vida. São Pedro foi um dos que fez essa, vou contigo até a morte, até o fim. Mas não foi. Ao negá-lo perante pessoas comuns da sociedade, ele mostrou que ele não estava com o Cristo. E outros tantos fizeram a mesma declaração. Não, eu vou contigo. Você quer me seguir? Eu vou com o Senhor. Então vai lá, vende as suas coisas, tal. Parou ali. Esqueceu Jesus. Parou no meio do caminho. E outros, olha, eu vou enterrar meu pai, minha mãe. Não, deixa os mortos enterrarem os mortos. Parou, não segue mais. Ficaram no meio da estrada. Muitos ficaram no meio da estrada. Esse é um fato, irmãos. Esse é um fato. Fizeram a mesma declaração e pararam no meio do caminho. Que triste visão, esse texto que nós lemos aqui. A coisa está para acontecer ali. O momento final está para acontecer. Ele leva alguns discípulos, e na visão dele talvez eram os mais próximos. Ele leva esses discípulos e fala, olha, eu vou orar ali um pouquinho para frente. Fiquem aqui, me ajudem na intercessão. Me ajudem aí, vigiando. E quando ele retorna, os caras estão dormindo. Fala, pô, nem um pouco vocês puderam vigiar comigo. E tal qual a negação de Pedro, o evangelista São Mateus relata que isso aconteceu 3 vezes. Foi orar, voltou, dormindo. Ô, gente, que é isso? Daqui a pouco volta, dormindo. A 3ª vez, vamos embora. Ele viu que não adiantava mais. Então, irmãos, o sentimento do desprezo é triste demais. Estava para ser entregue à dor e à humilhação, que ia acontecer um processo de humilhação. Você não é o Cristo? Faz uma coroa para ele. Não, faz de espinhos. Vamos dar umas chicotadas nele, para ver se ele nega. Coloca lá a plaquinha lá, ó, rei dos judeus. Você não é o rei? Desce daí, vou. Humilhação. Então, irmão, se a humilhação e o desprezo já é ruim, imagine então o abandono. É pior ainda. E o abandono é o último fato. Em seu espírito ele sabia, bom, cada um vai para um lado. Cada um vai fugir, né? Para onde é mão ele vai fugir. E assim também é nas nossas vidas, irmãos. Né? Os que dizem que estarão conosco até o final, talvez sejam, em qual circunstância for, eu vou estar com você até o final. Talvez sejam os primeiros a abandonar. Enquanto muitas vezes você agoniza para a morte como Cristo, eles simplesmente abandonaram. E o Cristo sabia de tudo isso. E sabe por que ele sabia, irmãos? Porque lá no Evangelho, nos Evangelhos, ele fala sobre uma parábola interessante. Ele fala assim, ó, o semeador saiu para semear. Enquanto ele lançava a semente, parte caiu à beira do caminho. E as aves do céu vieram e comeram. Parte caiu num terreno pedregoso, cheio de rochas. Não tinha muita terra. Então ela brotou, mas porque não tinha terra profunda, ela logo
Morreu. Quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. As dificuldades. Uns ficam logo no comecinho, não, vamos junto. E outros, não, vamos lá, a pedra, está o sol, não tem raiz. Outro caiu no meio dos espinhos. Até cresceram, mas foram sufocados, né? Os problemas, o dia a dia, as coisas. E outra ainda caiu em terra boa. Você acha que aqui Jesus está falando de não crente, de pessoas que vão ouvir o evangelho? Não. Jesus está falando da semente. O semeador saiu a semear, ele está com a semente que cai. Então ele está falando aqui de gente que abraça a causa e aos poucos vai largando mão. De gente que fala, não, vou contigo até o fim, e aos poucos vai largando mão. É a semente foi lançada. A semente foi lançada. Você é o quê? O que eu não canso de repetir nesse púlpito, irmãos? Você ganha vidas para Jesus? Não, quem ganha vida é o Espírito Santo. Você é o quê? Lançador de sementes. Outro vem e vai plantar semente. Outro rega. E quem dá o crescimento é o Cristo, o Espírito Santo de Deus. É o que nós estamos vivendo nesse tempo da igreja. Tempo de frutificar. O que eu tenho que fazer? Lance sementes. Lance sementes. Talvez alguém esteja olhando e falar, nossa, o pessoal vem aí, se mata de sábado aí com os meninos. Não estou vendo nenhum menino na igreja. Por quê, irmãos? O que nós estamos fazendo? Não estamos lançando sementes ainda. Nós estamos preparando as sementes. Olha, essa aqui está esquisita. Não vamos jogar não. Essa aqui também. Não, essa está bonita, essa também. Vai chegar um tempo que o Senhor vai falar, agora lancem as sementes. E vai chegar um tempo que o Senhor vai falar, cuide das sementes. E vai chegar um tempo que Ele vai falar, sai, porque agora é comigo. Agora acabou a tua parte, agora é comigo. Então, quando Ele fez esse comentário, talvez Ele estivesse falando até desse tempo do fim. Muitos irmãos desapareceram. Foi falado aqui na abertura do culto, o pão da multiplicação. Quantas mensagens nós já pregamos sobre isso? Quanta gente comeu aquele pão? Cadê aquele povo, irmãos? Quando entra lá no livro de Atos, tinha 120 gatos pingados ali. E olha, eu acho que muitos estavam ali porque a mulher levou, o marido levou a mulher. Estavam ali, mas estavam, pelo menos. E se você fizer uma continha, mais ou menos, das famílias, dos discípulos, tal, pouca gente estava ali. Mas era o quê? Era uma semente que caiu numa terra boa e começou a brotar lá uma folhinha. E o que Jesus falou? Vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Começou com aquele grupo lá. Hoje o cristianismo está em todos os lugares do mundo. Ah, tem um lugar aqui que não tem. Não tem, irmãos. O cristianismo já varreu o mundo inteiro. Não tem esse negócio de janela, 10, 40, isso aí não tem nada disso. O cristianismo já é conhecido no mundo inteiro. Esses médicos sem fronteiras, esses grupos que estão aí sérios, eles também levam o evangelho. Muitos, a maioria, são cristãos que estão ali. Não apenas praticando a medicina em prol do ser humano, em prol do outro, voluntária, medicina voluntária, mas estão ali porque tem uma meta, uma missão de levar a semente do evangelho. Tenha certeza disso. Então, se são povos que não conhecem, são muito poucos. E começou com quem? Aqueles 120 que sobraram lá. Que foram até o fim.
Os espinhos sufocaram alguns que cresceram. São os que estão dormindo, irmãos. Outros nem fazem nada porque ficam à beira do caminho. E outros não criam raiz. Por isso que ele disse: solos rochosos, sem chance alguma para crescimento.